Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB de autoria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 14, em Confidência Mineira. Nós que caminhamos sob esse abençoado solo brasileiro, rogamos a Ismael, protetor espiritual do Brasil, que sob as bênçãos de Jesus possa lançar sobre nossos corações o bálsamo do amor, da paz, da fraternidade e da luz, para que a bandeira Deus, Cristo e Caridade possa tremular sempre em nossos corações, onde estejamos voltados para fazer o bem, para fazermos o melhor possível em prol dos nossos semelhantes, o melhor possível em prol das realizações superiores das almas. Jesus amigo, Divino Mestre, lançai sobre nós as vossas bênçãos misericordiosas, as vossas luzes soberanas e as bênçãos do amor, que deve pulsar sempre em nossos corações, nos impulsionando para as grandes realizações do porvir. Abençoa-nos, Jesus, ilumine-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. E assim, sob as bênçãos de Ismael, sempre iluminado pela misericórdia de Jesus, possamos estar caminhando na direção das nossas reformulações de conceitos íntimos, para melhor servirmos a causa do bem. Capítulo 14, em Confidência Mineira. Por morte de Dom José, ascendeu o trono sua filha Dona Maria I, a Piedosa, a cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono, naquela época em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do velho mundo. Então, Dona Maria chega no momento em que está tendo uma série de, vamos dizer, ele usa o termo melhor, ia usar uma palavra mais forte, mas aquele sopro de renovação, aquele sopro de ideias novas, tanto no meio social, no meio político e também no meio científico. É o momento que está dando aquele elevação de grau para chegarmos ao século XIX. No seu reinado, Portugal sente esvaírem-se-lhe as forças poderosas e se encaminha com rapidez para a decadência e para a ruína. Não fosse as notáveis influências de Martinho de Melo ou de um duque de Lafões, talvez fosse ainda mais desastroso o reinado de Dona Maria, escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões de seus confessores. No capítulo anterior, nós vimos que o Marquês de Pombal, ele chota de Portugal os jesuítas e fica bem atento a essas influências do clero sobre a situação política, sobre a situação do governo em si. E aqui Dona Maria I ela se entrega gostosamente à influência do clero, com certo fanatismo, e pessoas não mal preparadas para exercer as funções políticas criam então uma série de caminhos, uma série de situações desastrosas para aquela sociedade de então. Por esse tempo, o Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia ao problema da sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que criara e se desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riqueza da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamante. Então, a capitania de Minas Gerais, onde hoje mais ou menos o que é hoje o estado de Minas Gerais, que as fronteiras sofreram algumas modificações ao longo do tempo. Então, era o que era mais espoliado, porque tinha mais riquezas, tinha mais ouro, mais diamante, e eles, cada segmento do poder queria mais ouro. A sede de tesouros edificara a Vila Rica nos cumes enevoados e frio das montanhas, reunindo-se ali uma plede de poetas e escritores que sentiriam mais de perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa à pátria que nascia. A verdade é que, em Minas, se sentia mais que em toda parte o despotismo e a tirania. A busca pelos tesouros, cria-se a cidade de Vila Rica, e a partir de então começa a estar aqui reencarnados um grupo de espíritos bem desenvolvidos intelectualmente, que eram poetas, escritores de outras encarnações, e que aqui começavam a querer também desenvolver as seus potenciais, mas encontravam uma série de empecilhos e a tirania de Portugal tentando impor um domínio que não queria deixar que nada desenvolvesse ali. Cria-se então um conjunto de revoltas, um conjunto de ações
nos bastidores que criam, a partir dali, um caminhar constante para as grandes degradações da relação Portugal-Brasil, que culminaria mais tarde na independência. Se eles tivessem sido mais sábios e menos ambiciosos, logicamente teriam conseguido muito mais. O grande perigo é a ambição. Quando se começa com muita ambição, com muita tirania, querer dominar o outro a qualquer custo, as coisas se revertem num dado momento e não tem mais volta. O clero, a magistratura e o fisco, juntos aos ambiciosos que aí se estabeleceram, apossavam-se de todas as possibilidades econômicas presas de criminosa ânsia de fortuna. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Os membros da magistratura consideravam de necessidade enriquecer-se antes de regressarem a Portugal com opulentas aquisições. Os agentes do fisco executavam as determinações da Corte de Lisboa, árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. Então a gente vai vendo que o clero, querendo construir igrejas cada vez mais suntuosas, mais ricas de ouro, os magistrados, querendo se enriquecer para voltar a Portugal rico, e o fisco, ambicioso por abastecer a colônia, a metrópole, né, o país sede, com todas as riquezas possíveis, porque tinha um bando de sanguessugas que em torno da corte portuguesa, os ditos nobres, e esses nobres nada faziam senão querer mais e mais dinheiro, mais e viver mais e mais na opulência. Sempre existiram, sempre existem, e até hoje as pessoas ainda têm resquícios de querer ganhar dinheiro sem fazer nada à custa do Estado. Problemas à parte, nós temos que desenvolver a nossa intelectualidade, a nossa consciência, para deixarmos de pensar desta forma e passarmos a pensar em edificar condições para que todos tenham trabalho e condições de ganhar sua vida de forma digna. Essa é a função do Estado. Eram então numerosos na Europa os estudantes brasileiros, os quais de lá voltavam ao país saturados dos princípios filosóficos de Rousseau e dos enciclopedistas. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos insulados nas montanhas distantes. À medida que eles vão estudando, vão lendo, vão procurando se aperfeiçoar, adquirir conhecimento, então eles vão buscando novos e novos valores, novas e novas ideias, para começarem, a partir daquele momento, a empreender novas atividades, novas ações, na edificação das forças que deveriam existir em seus corações a partir dali. Mas, por toda a capitania mais rica da colônia, desdobravam-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagado pelos impostos de toda a natureza. As coletividades de trabalhadores, conduzidas à ruína pelo malogro das minerações, não conseguiriam suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. E mais impostos, a população ficando cada vez mais empobrecida, cada vez mais sofrendo as consequências e o vexame da miséria, das humilhações, e toma de mais impostos, e mais as degradações por causa da mineração. Intelectuais distintos se sentem compenetrados da maioridade da pátria, que, ao seu ver, poderia tomar as rédeas dos seus próprios destinos. Então, aquele grupo de intelectuais começam a perceber que a pátria poderia se organizar para governar-se a si mesma e assumir as rédeas dos seus destinos dali para frente. Mas iniciam-se os esboços da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais, entre muitos outros, participam Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Conversações em que foram adotadas as primeiras providências. A infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. Então, ali naquele momento, todos aqueles jovens mais intelectualizados começam a sonhar com a mudança de direção e, certamente, conduzirem a sua pátria, gerenciarem a sua pátria com a independência do país europeu.
tentando viver às expensas de si mesmo. Mas sempre que tem essas reuniões de jovens idealistas é muito importante, mas falta-lhes maturidade, experiências e certas percepções das situações da geopolítica mundial e também da política interna, que tem sempre seus detalhes. José Joaquim da Maia é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte, em Paris, e angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no Velho Mundo para o movimento libertador. Então eles eram bem organizados, tinham grandes ideais e vai sondar o embaixador dos Estados Unidos em Paris. Então o termo América do Norte não deve ser bem empregado atualmente, embora Humberto use aqui porque por muito tempo usava-se América do Norte para se referir aos Estados Unidos, que é Estados Unidos da América, né? Porque a América do Norte é México, Estados Unidos e Canadá. Então, ele tenta conversar com ele e o que ele consegue? Vejamos. Outros estudantes, apaixonados pela emancipação da colônia, os conspiradores mandam a São Paulo e a Pernambuco, que formavam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a adesão de ambos ao movimento. Mas aí a questão: como que você vai conquistar a adesão de ambos se você não sonda quais as ideias deles? Todavia, nem Joaquim da Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto, nem os seus companheiros obtiveram o compromisso formal das capitanias mencionadas para se articular o movimento revolucionário. Portanto, Joaquim da Maia fracassa na tentativa de conquistar o apoio de Jefferson, que era o embaixador dos Estados Unidos em Paris, e também Pernambuco e São Paulo não apoiam, não dão aquele engajamento necessário ao movimento. Cada um com as suas dificuldades. Pernambuco estava refazendo as suas economias depois das lutas penosas de Recife e Olinda, e São Paulo encontrava desiludido depois das guerras dos Emboabas, na qual muitas vezes fora vítima da felonia e da traição. A conjuração de Minas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimento. A questão básica é que, dentro de um conflito, existem vários interesses. Então, há tempos eu vendo um grande líder mundial falando que em uma guerra você tem a participação política, diplomática e militar. Se você não tiver as duas bem articuladas, você não vai conseguir o intento da vitória. Porque uma guerra tem conflitos armados e conflitos de interesses. Então, guerra é guerra, e aí vem junto com a guerra um conjunto de situações que tem que se ter muita habilidade para se estabelecer esse conflito. E no caso, Portugal já estava bem articulado de vencer rebeliões internas. Então, todos aqueles que trabalhavam aqui estavam bem preparados para dar o bote certo na hora certa. E precisa-se então de malícia, de um bom preparo, tanto político, como diplomático, como militar. Mas, vejamos. Hoje é fácil de pensar assim, né? Embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, afastados das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Então, vejam bem, é aquilo que a gente está dizendo. Eles tinham os triunfos literários, eles tinham uma concepção de liberdade política, assim como todo jovem tem aquelas ideias maravilhosas, mas na hora de estabelecer os planos de ação, se você não tiver a maturidade, a experiência e uma visão ampla de todos os ângulos do conflito, você vai ser derrotado. E assim, eles foram cheios de entusiasmos, mas as suas bases de articulação política não estavam bem definidas, como deveriam estar para o grande empreendimento daquela situação que eles precisavam estabelecer para a vitória. Então, a parte prática da vida comum, eles não estavam bem entrosados naquela situação, mas continuaram lutando, continuaram acreditando naquelas ideias, porque era necessário plantar a ideia da independência do país. E ali tinha o grupo de espíritos que os intuíam a agir assim como no final vai ter o seu desfecho, que era para ter,
Mais detalhes sobre a Inconfidência Mineira a gente vai encontrar no livro Confidências de um Inconfidente. Idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias e liberdade. Porém, no momento psicológico da ação, os delatores, a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis, português de Leiria, levaram todo o plano ao Visconde Barbacena, então governador de Minas Gerais. Silvério dos Reis, que era português, então não deveriam estar confiando nele dentro do grupo, nem deixá-lo entrar dentro do grupo, uma falta de malícia. Os jovens, até mesmo as pessoas mais adultas cometem essas falhas, mas os jovens é mais facilmente. E hoje, que nós estamos lendo de fora, fica fácil de percebermos. Mas se estivéssemos dentro do movimento, certamente teríamos caído naquela mesma situação, porque Silvério dos Reis era uma boa raposa. Sabia das intenções, quando descobre aquelas intenções, sabia da necessidade do reino e certamente tinha aspirações políticas. E Silvério dos Reis, então, teve uma encarnação no Brasil com o nome de... Melhor, vamos deixar sobrenome, né? O sobrenome dele era Neves. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião. No livro Confidência de Inconfidente, as edições mais antigas, no final, tem dizendo quem é quem na encarnação atual. E, se não me engano, o que tem sobrenome por Guimarães era o Visconde de Barbacena. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens e, expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes no Rio de Janeiro, prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, depois de avisar secretamente aos seus amigos do peito, simpatizantes da conjuração, quanto à adoção de tais providências, para que não fossem igualmente implicados. Então aí vem a traição, vem a filonia, vem aquele jeitinho brasileiro, né? Deixa eu tirar meus amigos antes, a gente avisa aqui e ali, e depois dá o tapa no restante. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós queremos fazer um grande trabalho, quem está por perto de nós e quem realmente está junto de nós. Aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Então, primeiro momento, faz um processo bem lento para eles sentirem ali o sabor da prisão em locais distintos e incomunicáveis, e depois reúne-os para a sentença final. Vejamos. Os historiadores falam do grande pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam, andrajos e desesperados, na sala do oratório, para ouvirem a sentença da sua condenação após 3 longos anos de separação. São 3 anos de prisão, em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios da época. E sabe Deus o que eles passaram nesses presídios. Incomunicáveis nos mais variados presídios, nas mais variadas situações, e imagine o que estava passando com essas pessoas, o que se passavam com essas pessoas. A leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram às mais dolorosas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se patenteavam naqueles corações desiludidos e desamparados. Mas no dia seguinte, a dura sentença era modificada. A partir daquele momento que eles estão passando pela condenação, depois passariam pelas recíprocas recriminações e dolorosas. Certamente um recriminando o outro pelas falhas cometidas, e mais as recriminações de quem estava do lado, e a fraqueza moral de cada um deles diante da morte, cada um tentando salvar a própria pele e sem saber o que viria para eles depois, que era bem mais complicado. Mas a sentença era modificada no dia seguinte. No livro Confidência de Inconfidente, diz que Tiradentes ele ia em desdobramento suplicar a Dona Maria I que condenasse apenas ele e libertasse os outros. Dona Maria I havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que teria de morrer na forca
conservando seu cadáver insepulto e esquartejado para escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. Uma grande maldade a gente ver do ponto de vista humano, mas do ponto de vista da espiritualidade superior, vai ser mostrado por que Tiradentes passava por isso. E no livro Confidência de um Confidente, relata-se que no Egito, bem antigo, Tiradentes, Ulisses Guimarães e mais um outro haviam condenado uma jovem ou melhor, tinha oferecido uma jovem para o deus Saboque, que o deus Saboque era um crocodilo. E ao invés de entregarem a jovem direto para o crocodilo, como muitas vezes faziam, para aumentar o sofrimento, para receber uma melhor recompensa da justiça dos deuses, né, do deus Saboque, eles foram baixando ela vagarosamente. E ela proferiu várias maldições para eles. E ali, quando o Guimarães cai com o helicóptero, acontece um terremoto no Egito e um grupo de pessoas morrem no terremoto, no acidente de helicóptero, perfazendo exatamente o número de pessoas que estavam cantando no coral no dia da morte, da condenação à morte daquela jovem. Então, são relatos mediúnicos que a gente tem que prestar atenção porque que Tiradentes estava passando. Tinha várias dívidas a serem pagas. E ele, então, começa a quitar as suas dívidas com a consciência cósmica. Mas aqui vai ser relatado apenas uma parte das dívidas. O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada. Já que seus irmãos do ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida, as falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Naquele momento, forças superiores envolvem Ismael. Passam para ele ali as forças, procuram consolá-lo, dar-lhe força, e ele sente-se um herói. Reveste-se de um profundo heroísmo, porque só ele permaneceu fiel àquelas ideias, e só ele seria punido. Conforme relatamos, no livro Confidência de um Confidente, tem muito mais detalhes sobre a vida do Tiradentes, porque o livro praticamente vai contar a vida de todos, mas Tiradentes é o cerne da questão, porque ele é o herói nacional, até hoje lembrado como um mártir para a independência do Brasil. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca em 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que seu corpo balança pendente nas traves do cadafalso no campo da Lampadosa. É um nome estranho, né? Então, naquele momento, a multidão vai lá assistir aquele ato sacrílego, prazer estranho de assistir, uns por curiosidade, outros por desespero, outros para saber se ia acontecer mesmo, né? Das mais variadas ações que movem a multidão a ser curiosos nessa hora, mas eles se arrepiam naquele momento. Há tempos eu vi uma pessoa me dizendo que o Garrincha foi exatamente quem botou a forca no Tiradentes e acionou o cadafalso. E por recompensa, ele veio como aquele que trazia alegria para o povo brasileiro, porque naquele momento ele estava ajudando alguém a quitar as dívidas do passado, e ele, piedosamente, ele pede perdão e pede a Deus pela alma daquele que queria partir, lutando pela independência e pela liberdade de uma pátria. Mas, nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do Marte. Conforme a gente vê, ali, naquele momento, o próprio Ismael vem irradiando sua luz, irradiando seu amor sobre toda aquela multidão que assistiu o suplício. E certamente aquele pobre carrasco que ali puxava o cadafalso para cumprir a determinação das leis dos homens e, ao mesmo tempo que Tiradentes cumpria as determinações das leis divinas, por ter já o coração purificado e reconhecendo que ele era justo e fazendo aquela oração e pedindo a Deus pela sua alma, ele vai receber também a sua recompensa, porque a lei é de justiça. E Ismael diz o seguinte para Tiradentes: irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério
de inquisidor. Nos tempos passados, regimiste o pretérito obscuro e criminoso, com as lágrimas do seu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro e em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos de sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa de sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face da sombria da terra. Então, a gente vai vendo que, primeiro, ele mostra que ele estava ressarcindo um passado obscuro da época da Inquisição. Aí a Mariluza lembra lá atrás, bem lá atrás, na época do Egito, resquícios de uma dívida que ainda não tinha sido paga. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós venhamos a fazer, porque um dia teremos que pagar, e às vezes da forma mais dolorosa possível. E segundo o livro, vocês ficarem curiosos para ler em Confidência de um Confidente, a filha do Tiradentes, quem ele detestava, era exatamente a menina que tinha proferido as maldições contra ele. Há mais de 2000 anos atrás. E aquelas maldições então aconteceram. Por isso que eu não mando mais maldição. Eu só falo, despertem para Deus. Porque aí um comando positivo, quem desperta para Deus, resplandece. E assim, eu alivio meus karmas. Aprendamos a emitir bons pensamentos. E a partir dali, então, o Ismael diz que eles serão um dos gênios a gerenciar os destinos do Brasil, um dos gênios a gerenciar os sonhos de liberdade do Brasil e a procurar criar os mecanismos que nos conduzem da forma mais segura possível ao processo de evolução que todos nós precisamos. E assim o Brasil vai se aproximando da maioridade e o próprio Portugal viria a trazer todos os elementos que proporcionassem a independência do Brasil, criando as condições básicas para que assim fosse conduzido o destino da pátria sem grandes tormentos, sem grande sacrifício para a população. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços, à passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do Marte, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Então, cada um cumprindo a sua etapa, cada um cumprindo a sua fase, e grupo de espíritos luminosos vem então amparar e buscar o Marte, que a partir daquele momento seguiria para as instâncias superiores, para as instâncias de crescimento e aperfeiçoamento espiritual que compete a cada um de nós. Mas deixando para si um rastro, literalmente, de luz, de esperança e de busca de realizações desse futuro. Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa, enlouquecida, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam, e consoante as profecias de Ismael, então, ela que já tinha agido de forma tão deslocada, embora fosse uma pessoa muito boa, mas agido de forma tão deslocada, por ser também despreparada para exercer o poder, começa a ficar louca, enlouquecer-se. Daí a alguns anos, era o próprio Portugal que vinha trazer, com Dom João VI, a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fraticidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas dilaceradas pelas provações e pelas dores, entre as pesadas sombras da vida terrestre. Então, quando Dom João VI vem para o Brasil, ele se apaixona pelo Brasil, portanto, depois, mais tarde, reencarna e torna-se presidente do Brasil, e um dos mais queridos, o presidente brasileiro, e ele vem, traz toda a corte fugindo de Napoleão,
Então começa a criar uma série de condições para que aquela colônia comece a ter os seus primeiros passos para conseguir a sua independência. E a deixar seu filho, já deixa ele bem blindado, que se algum dia tivesse que ter a independência, que ficasse na mão dele, e não de algum forasteiro que tivesse por aqui. Já tendo essa presciência, apaixonado pelo Brasil, vendo que eles iam perder as rédeas da situação, ele já prepara o filho para tomar conta dessas terras, para ficar aqui no Brasil. E aí, mais para frente a gente vai ver sobre esse caso, né? E o Brasil vai caminhando sem grandes tumultos, sem grandes revoluções. Logicamente que aconteceram grandes atrocidades de pequenas montas, sem as guerras que aconteciam em outros países, sem as lutas intérminas que aconteceram em outros países. E assim o Brasil, sob as bênçãos de Ismael, esse anjo tutelar da nossa nação, que também está sob as bênçãos de Jesus, que sempre nos conduzirão às realizações superiores da nossa alma, às realizações superiores do nosso espírito. Que possamos manter a sintonia com Ismael, com a espiritualidade superior que gerencia o Brasil, lembrando do tamanho das nossas responsabilidades espirituais. O Brasil tem responsabilidades espirituais com a paz, com a harmonia, com a fraternidade e sendo também o celeiro do mundo de produzir alimentos para grande parte da população. Que conservemos esses ideais superiores, que conservemos as bênçãos superiores do Mestre. E assim, rogamos a Jesus que nos dê força para prosseguirmos caminhada após caminhada nas realizações sublimes do amor, da misericórdia e da paz.